beleza. Então, ou seja, essa captura de liquidez aqui do mercado, ele vai lá, ele captura as liquidez que tem que capturar, tinha um SSL curto aqui que o Violet tinha marcado, e ele volta com essa força vendedora muito forte. Então, isso daqui nada mais é do que um MSS. Aqui é um MSS. O MSS ele é um choque que capturou liquidez. Então, para mim, ele é uma inversão muito boa, é uma mudança de característica muito forte. Capturou liquidez e inverteu. Então, ele capturando, deixando essa inversão, eu falei, opa, o mercado agora, ele alinhou o fluxo de 1 minuto das minhas estruturas internas de swing e com o M15. Então, agora eu estou habilitado a vender. O mercado vem, faz um fundo. Agora ele tende a fazer o quê? Correção de 50 ou vir mitigar regiões importantes. Uma das regiões importantes, primeiro FGV. Depois do primeiro FGV, tem os 50% que ele já tinha buscado, ou seja, então ele foi acima buscar essa região. Depois eu tinha que, dentro dessa região, eu tenho o FGV, e aí aqui eu tinha um outro detalhe. Sabe o que é isso, não sabe? O order block? Um breaking block. Isso, a gente tem um breaking block. Quando nós temos um breaking block junto com o FGV e ainda uma região de POC, nós temos o quê? Não a POC, mas o FGV e o order block, a gente tem o quê? Um unicórnio, um modelo de unicórnio. E o que a gente tem que ter para um unicórnio ser realmente forte dentro da nossa metodologia? Captura de liquidez, reversão do mercado após a captura de liquidez, ou seja, quebra de estrutura, deixou deslocamento, que é o FGV, que é o primeiro FGV, o mercado faz um fundo, volta para testar a região, a gente vende. Foi exatamente essa minha visão ontem. E aí depois eu adicionei um detalhezinho mais ainda, que eu gosto muito, que é isso aqui. Ó. Deixa eu ver se foram exatamente. Eu adicionei essa POC aqui, que foi minha referência aqui em cima. Eu falei, opa, então, ou seja, o preço ele tem essa região, eu vou vender aqui. Se ele passar acima da POC, a minha defesa é ali. Coloquei o meu stop acima desse candle aqui. Foi a minha venda que eu fiz aqui. Coloquei o stop aqui e busquei essa liquidez aqui embaixo. Aqui. Busquei essa liquidez aqui. Foi exatamente esse trade que eu fiz ontem. Com essas confluências. Eu, quando vou fazer um trade, eu paro para pensar o seguinte: a favor do meu trade, eu tenho quantos detalhes a favor do meu trade? 1, 2, 3, 4? Beleza. A favor da minha compra, eu tenho o quê? A inversão do FGV, mais nada. No momento. Que seria só a minha inversão aqui e a correção de 50%. Chega para poder entrar nessa operação? Não chega. Então, eu não faço nada, por isso que eu não fiz a compra. Não fiz nada por esse motivo. Aí o mercado vai lá. Quando eu pego o trade, esse candle desce, eu falei, opa, agora vai andar. Que ele volta, isso tudo aqui, eu falei, eita, que diferença que o preço respondeu. Fiquei quieto, deixei o trade lá, fui técnico, ele faz isso aqui. Que ele faz isso aqui, eu falei, opa, vai lá embaixo buscar a liquidez. E ele foi. Foi lá e pagou. Foi esse movimento, foi por esse motivo e esse cenário que eu peguei ontem esse trade de venda aqui. E eu não fiz mais nada no mercado ontem. Depois eu vi outras coisas, mas não fiz mais nada. Foi exatamente isso aqui. Faz sentido? Faz sentido para vocês ou não? Faz. Sim, total. Mas como eu te falei, eu estava perdida por ser um topo histórico. Eu falei, não, ele vai vir aqui e vai retornar, e vai fazer novo topo. E fiquei nessa confusão mental. Aí fiz compra, fiz venda e tinha levado o stop na compra, porque eu entrei atrasada. Aham. E aí parei. Falei, vou parar, me reencontrar. Isso é E acabei verdade. depois. Eu, pelo menos, fiquei, assim, tomei um stop, depois entrei numa outra. A gente entra no automático, né? Vai fazendo uma Eu fui fazendo uma operação atrás da outra e resolvi parar para analisar e ver, tentar ver o contexto, o que estava de fato acontecendo. Uhum. Não, mas faz sentido. O parar, às vezes, é importante. O que eu tenho feito para poder eu respirar entre um trade e outro? É assim que eu termino o meu trade, eu paro, por exemplo, foi stop, levou stop. Aí eu pego, tiro aqui o print desse trade, aqui em copiar link, ele vai me tirar um print desse trade. Aí eu vou lá no meu diário de trade, preencho ele, que aí me dá tempo de respirar, de entender o que aconteceu e depois o mercado andar um pouco ainda. Porque às vezes eu posso entrar na mesma região 2 ou 3 vezes, que já me aconteceu. Já me aconteceu de entrar na região ali 2 ou 3 vezes insistindo na região. Aí eu, poxa, será? 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 E eu entrando e tomando stop. Aí quando eu faço isso, o preencher o diário de trade entre um trade e outro,
eu quebro um pouco esse fator. Que a gente sai do automático, né? Porque acaba você não raciocinando. Você faz sem pensar e entra ali 2, 3 vezes na região e insistindo numa região que Sim, tá clara, né? sim, que E o já tá fato de caro. você preencher o diário de trader também te leva pro racional, né? Ele vai te levar pro racional ali, ele te tira um pouco do emocional e vai te levar pro racional. Sim, Verdade. sim. Aí depois a venda, não sei se foi a venda que o Varda fez, foi essa, mas acho que foi, que depois que inverte o primeiro FGV, o do 5, né, inverte o FGV do 5, ele vende aqui, ó. Acho que ele vendeu no meio do caminho aqui, ó. Acho que ele vendeu aqui no meio do caminho pra pegar a mesma. Foi isso aqui que deve ter pegado, foi 3-1. Você vendeu lá em cima, professor. Eu vendi aqui em cima aqui, mas é porque eu não tava na compra, né? Como ele tava na compra, ele não conseguiu vender lá em cima. Se ele não tivesse na compra, ele teria vendido. Com certeza ele teria vendido também. Teria vendido. E Eu acho que depois, ele pronto. vendeu ainda mais embaixo. Eu acho que ele vendeu mais embaixo aí, próximo a SSL. Aqui? Isso. Porque aí formou um break block. Porque tinha o order block lá na frente, que da SSL que tinha formado. Esse? Lá atrás, na verdade. Não, essa verdinha aí embaixo. Ah, sim, aqui, o SSL, Isso. ok. Aham. Exato. Aí ele puxou lá de trás o order block. Exato. Esse. Um rejection. E quando ele se tornou um bebê, quando ele ficou abaixo, ele vendeu. Entendi. Foi aqui então que ele se torna o bebê aqui então. Exato. Aqui que ele torna-se o bebê. Isso. Com liquidez para baixo. Então ele deve ter pego aqui. Isso, foi aí que ele pegou a venda. Foi aqui então que ele pegou. Essa aí eu acho que eu pegava também. Tradeaço aqui, trade lindo, hein? Trade lindo. Essa aí eu acho que eu ia nela também, professor. É um trade lindo isso aqui. Eu pegaria talvez esse aqui, ó. Esse aqui tá mais bonito pra mim. Esse trade aqui. Esse trade era melhor. Pra mim, né? Dentro da minha visão, dentro do conhecimento que eu tenho. Aquilo ali talvez eu não pegaria, mas esse aqui eu pegaria. Se não me engano, ele marcou essa reentrada aí. Essa aqui, né? Isso. Esse aqui. Ele vai. Eu confesso que eu quase não fico assisto as lives de lá, porque é o momento que eu tô operando junto com o pessoal lá. Eu vou começar a assistir todas agora lá também. Botar outra tela aqui e vou começar a ver. Ele não explica na hora, né? Ele não fala nada na hora. Não, no final da sala ele faz a recapitulação. Mas ele vai marcando na hora ou não? Depois que Pelo ele menos faz marcando? a operação, ele marca, né? Não, só depois que ele faz, ele não vai marcando antes? Não pode, né? Que senão tu vai seguir a cal dele, né? Ah, é verdade, você falou que tem que ir problema lá naquele trem. Verdade, esqueci. Não é o ideal. Mas beleza. Ali foi, ou seja, foi nesse denário. Aí você parou, não fez mais nada, né, Luciana? Aí não fiz mais nada. Fez Fui mais pro nada. simulador. Beleza. O outro dia que eu queria que vocês dessem uma olhada, aqui, eu vou lá no dia 15, vocês me derem um feedback, é o dia 10 desse mês. Pra gente regravar aquele detalhe lá, ô Michel. Dia 10. Aqui, esse cenário aqui. Vou marcar como range de WAF, não é, só para ter o quadrado também. Certo, esse cenário aqui, ó, no que eu tenho no 15 minutos, eu tenho esse trade aqui. Aí eu vou marcar aonde que houve a operação, aqui dentro do trade, igual eu fiz ali. Aqui foi o primeiro FGV do dia, do mesmo cenário.
Primeiro FGV do dia aqui. Aqui, primeiro FGV do dia. Certo. O trade que ele me mandou foi aqui, mas essa era a ideia dele de SSL, que era um SSL que ele tinha marcado. E aí o stop, ele se enganou no stop, levou um stop aqui em cima que deu $500, mas o stop seria aqui. Esse aqui era o trade que ele queria fazer. Aí ele marcou essa pernada aqui como a referência dele. Isso aqui. Essa pernada como referência. E aí estava na região de OTE dele de prêmio discount aqui. Ok. Agora vocês, olhando esse trade aqui, qual feedback vocês podem me dar? O que vocês estão enxergando, o que não estão enxergando aqui nesse detalhe? Para evitar esse stop aí, ele pegar um detalhe aí que ele consiga operar. Você é operador, tá? Você tem treino, aula 8 horas. Agora são 7. Pode dormir mais 20 minutinhos só. Desculpa aí, professor. Tá, tudo bem. Tava com minha filha. E aí? O Michel, eu expliquei esse cenário aqui pra ele. Luciana? Eu vou deixar ele falar aí, porque você já explicou pra mim, professor. Wesley? Eu acho que esse dia eu também operei a venda aí. Operou venda também esse dia? Sim. Não consigo entender aí o que poderia ter sido feito diferente. Ok, então eu vou dar a minha visão. Não quer dizer que é a visão certa, mas é a minha visão. Certo? Então vamos lá. 15 minutos. Ele tem a referência dele aqui de 15 minutos. Vou tirar aqui a minha caixa. Referência de 15 minutos. Eu vou fazer de forma diferente. Eu vou olhar para o mercado com uma lupa um pouquinho maior. O que é? A minha lupa seria o quê? Eu tenho esse fundo que quebrou esse topo aqui, certo? Beleza, ele quebrou, foi lá, capturou a liquidez e volta. Aqui ele não quebra, por que eu não vou considerar esse aqui um fundo? Por causa que ele foi lá e eu seria os mesmos candles praticamente para formar o topo. Então eu não considerei isso daqui um fundo. Vou considerar o fundo aqui. Então eu venho aqui. Essa é a visão que eu tive para chegar no trade lá. Chega aqui, eu tenho aqui uma mudança de característica aqui no 15 minutos. Tem aqui uma mudança de característica no 15 minutos. Beleza, então se ele tinha essa referência aqui, esse é o fundo que ele tinha como referência. Se eu colocar uma lupa um pouquinho maior no mercado, eu vou ver que o mercado aqui, ele tem um topo. Aqui, ele confere todas as regras antes dele mudar a característica. Então, ou seja, a minha região de referência é daqui, aqui embaixo. Essa seria a minha região de referência. Essa aqui. Não essa pernada toda do movimento. Certo? Não teria essa pernada toda do movimento. Beleza, então eu mudo. Aqui seria a continuidade para o meu boss, aqui seria a minha mudança de característica para alta de novo. Então eu venho aqui, marco a minha mudança de característica que ela aconteceu aqui. O mercado vai, faz um choque para cima aqui, sutil, bem sutilzinho o choque que ele faz. Mas ele faz, é sutil, mas ele faz. Então certo, então tudo que está trabalhando aqui dentro tem estruturas internas. E o mercado dentro de estruturas internas, ele veio o quê? Fazendo estruturas de alta dentro do mercado. Ponto número 1, deixou um BPR aqui que inverteu que era um FGV, inverteu, virou um BPR. Puxo lá para frente. Se eu quiser uma região maior do BPR, dela toda, eu estico para o FGV, eu tenho aqui um BPR. Ponto número 1. Tem um BPR aqui nessa região. Mercado subindo. Quando o mercado vem aqui, que isso aqui é um topo, aqui na frente, ele inicia fazendo fake boss aqui. Faz um primeiro fake boss, mas logo a seguir ele vai dar continuidade de movimento. Então, eu vou considerar isso aqui um boss. Então, ou seja, eu tenho a confirmação que o mercado ele está de alta. Só que o que é? O mercado já vinha
de alta. Ele já vinha de alta, ele quebrou essa característica, mas rapidamente ele voltou para a tendência vigente que ele tinha. Bastava somente o choque para poder buscar operações compradoras aqui. Mas ainda ele me deixou o BOS. Beleza, deixou o BOS dentro da região. Deixou o BOS dentro da região. Então, ou seja, esse candle aqui, ele veio, capturou liquidez, isso aqui tudo é rejeição. Tem mais pavio do que corpo dentro do candle. Aí o mercado ele vem, esse fundo aqui que deu continuidade, é que ele quebra. Vamos entrar lá naquele mesmo detalhe que a gente entrou lá do trade de ontem. O que é que o mercado faz? Ele captura a liquidez, quebra, fazendo um sweep dos fundos aqui que ele deixou liquidez, que seria isso aqui, ó. Ele deixa como liquidez, apago a minha linha. O mercado vem, captura a liquidez. Capturou liquidez, testando o BPR. Com essa rejeição toda, eu ligo meu alerta. Opa, capturou liquidez, inverteu o fluxo. Aqui foi só um sweep de captura de liquidez. E aqui eu tenho um BPR. Beleza? Com essa visão que eu já tô, eu vou lá agora no meu 1 minuto. No meu 1 minuto. E aí, ou seja, o mercado ele é fractal, né? Então, ou seja, tudo que aconteceu no 1 minuto ou no 15 minutos deveria acontecer dentro do time frame de 1 minuto. Então o mercado vem, tem esse topinho, vai, captura liquidez. Aqui nada mais é do que o quê? Um sweep dos fundos aqui, capturando liquidez. O mercado fica trabalhando dentro de qual região? Dentro dessa região aqui. Então a gente tem essa região aqui como referência no momento. Beleza, Eduardo? A venda dele lá tava errada? Vamos terminar de analisar para a gente ter uma ideia. Eu estou na região só de quê? De desconto. Então, a única coisa que eu tenho ao meu favor é só a região de desconto. Então, apago a minha região, que eu já tenho a minha referência. No trade lá, ele marca essa região aqui como um FGV. Tá errado? Não tá errado, tá certo. FGV. Então, o mercado ele vai no 50%, ele volta, ele inverte o FGV, vem no 50%, volta. Sobe, captura esse SL. Captura essa liquidez. Captura CCL aqui, né? BSL. Captura a liquidez, quebra a característica aqui de novo. Só que essa quebra de característica, olha o que ela fez. Aqui fez um choque que deveria inverter o movimento, que não deu continuidade. Fez um choque. Parou. Onde que ele parou? Na inversão do FGV. Tinha aqui um FGV, IFGV, né? Desculpa. Temos aqui um IFGV, onde ele ficou testando o CE aqui várias vezes, testando o CE. Não conseguiu inverter aqui, esse cenário. Aí, dentro da mesma fibra que eu puxei lá, olha aqui, eu tenho 50%. Então, ou seja, ele deixou a minha pernada saudável do mercado. Então, ou seja, quando ele vem, sai dessa acumulação e inverte esse cenário aqui, que aqui eu tinha um IFGV, ó, aqui eu tinha um IFGV, ele inverteu. Tinha um IFGV aqui. Então, ou seja, eu tenho todo o cenário comprador, mas eu não tenho um cenário que seja vendedor. A única coisa que eu tenho a favor da minha venda é primeiro FGV e o região de prêmio desconto. Não tenho mais nada a favor aqui, nesse momento. Nesse momento. Então, quando ele testa essa região, faz isso, inverte o primeiro FGV, eu, ligo meu alerta. Eu falei, então agora vamos esperar esse momento aqui. Eu sei que ele foi nos 50%. Essa região aqui, ela não é uma região válida mais para mim. Porque o mercado, agora ele tá tendencioso para alta. Então, o que eu fiz? Marquei esse FGV aqui. Esse FGV. Esse FGV aqui. Beleza, então eu tenho um FGV aqui. O mercado, ele vai. Antes dele encostar no primeiro FGV, ele vem, testa a região. E depois ele rejeita, ou seja, ele tem essa rejeição. Aí eu paro e penso o quê? O mercado tem uma rejeição. O que eu tenho para me ajudar ainda dentro desse trade? Eu tenho um breaking block aqui, que dentro da nossa análise, o breaking block junto com o FGV, a gente tem o quê? Uma região de unicórnio, que é exatamente aquela região. Ele sobe, captura a liquidez, ele não consegue dar continuidade. Quando o mercado não dá continuidade, ele busca a liquidez externa. Então, a gente tem aqui a liquidez externa para ser capturada. É aquele detalhe que o Varley fala, topo que não rompe fundo, vira liquidez, e vice-versa. Então, ou seja, o mercado ele vai de região externa,
vem para a liquidez interna, que é esse FGV, captura ela, não consegue dar continuidade, captura a liquidez interna dentro dessa pernada e captura a liquidez externa. Então eu não venderia aqui por esse motivo, eu compraria aqui. Eu faria uma compra nesse candle aqui, para buscar essa liquidez aqui. Esse aqui era o cenário que eu buscaria. Até pagou antes, mas buscaria ali. Por esse motivo eu não venderia. Porque eu entendo que vou apagar aqui. Vocês entenderam o motivo da compra? Sim. Sim. Ó, vou mostrar aqui o que eu acredito que induziu a venda. Seria isso aqui, ó. DSL. O mercado capturou a liquidez. O mercado agora ele deveria reagir. Ele reagiu. Mas da onde o mercado tem, até onde ele teria que reagir? Aquele detalhe de novo. Liquidez interna. Nunca posso esquecer dessa rejeição. Nunca posso esquecer dessa rejeição. Então eu tenho liquidez interna após a liquidez externa. O mercado cumpriu, veio no 50%, cumpriu o trajeto que ele tinha para seguir. Beleza, então agora eu vou ligar o meu alerta. Se o mercado captura a liquidez interna e ele não dá continuidade, ele vai dar continuidade ao movimento anterior, que é essa, captura da liquidez externa. Então, ou seja, eu acredito que o cenário que fez a venda, acreditar na venda, foi exatamente isso. Captura de liquidez, voltou na correção, eu vou vender. Que seria isso aqui. Olha lá, região de desconto junto com o FGV. Então, aqui talvez seria esse o cenário que fez a venda. Só que aí eu tô com uma visão míope. Eu tô olhando somente essa região. Eu tô esquecendo de tudo que tá acontecendo lá para trás. Com uma visão míope. Aqui sim, seria operar somente a captura de liquidez, mas aí eu não tô olhando para a liquidez toda, tanto a interna quanto a externa. Então, ou seja, esse fundo capturou esse fundo aqui embaixo, aqui, essa região? Não capturou. Então, se ele não capturou, esse topo vai virar liquidez. Virou liquidez? Beleza, o mercado vem, equilibra de novo aqui nessa região. Provavelmente em um outro time frame tem aqui FGVs e o mercado dá continuidade. Nesse dia. Tem alguma coisa, algum detalhe para eu poder acrescentar? Não sei se alguém tem alguma dúvida, não tem? Não, eu não. Foi perfeita a explicação. Porque se eu olhar só com o olhar míope só, capturou liquidez, mas não deu continuidade, é aquilo que eu falei ontem lá que eu até dei uma dica lá, não lembro quem me perguntou, que eu dei uma dica. O mercado ok, eu marquei o meu swing high e o meu swing low. Então, ou seja, eu tenho as duas regiões de liquidez. Aqui dentro, a minha liquidez interna, dentro da minha região do swing. Então, ou seja, capturou a liquidez externa, ele deveria dar continuidade para capturar o swing low. Não capturou o swing low aqui embaixo, o mercado captura a interna para buscar swing high novamente. Essa é a visão. Essa é a visão. Tem acontecido muito comigo de eu olhar o micro e até faço estudo antes, mas na hora que o mercado abre ali, eu vou muito pro micro e esqueço o macro. E aí fico Sim. enviesada. Porque o macro com o micro, eu acho que ele eu acho não, tenho certeza que ele é essencial, porque eu acho que os dois têm que casar. É um casamento. Se um tiver um para um lado e o outro para o outro, não vai funcionar. Pode buscar um risk entry, posso buscar uma operação contra tendência ali? Sim, desde que a minha expectativa seja menor do que eu buscar um a favor. Minha expectativa sempre tem que ser menor. E saber que o meu risco sempre é maior quando eu estou operando contra o time frame maior. Vamos supor, o 15 está descendo. Oi, não entendi. Não é comigo, né? Ou seja, o 15, ele fez essa pernada. Então, ou seja, ele tende, para ele continuar a baixa, quando ele chegasse aqui nos 50%, ele buscaria alguma região para poder ele equilibrar o preço e dar continuidade. Quando ele chega nessa região e tem essa rejeição toda aqui, eu já ligo meu alerta. Opa, o mercado não tem interesse em preços mais baixos. Então, ou seja, eu olhando para o meu macro, eu tenho que perceber isso. Vamos ver aqui no 4 horas, tem alguma coisa? Eu não olhei o 4 horas desse dia. Cadê?
Aqui no meu gráfico. Aqui. O mercado, olha aqui, o mercado de 4 horas, ele era totalmente comprador, totalmente comprador, totalmente comprador. Tínhamos um outro BPR aqui de 4 horas também, que ele capturou, que ele equilibrou o preço aqui e subiu de novo. Depois também tínhamos um FGV aqui que ele rejeitou também, 4 horas aqui. Ó, captura, vem, testa esse order block e volta. E aqui é um outro order block também. 4 horas a única coisa que eu poderia olhar aqui seria esse detalhe aqui, ó, que o mercado está subindo e ele está equilibrando com um fluxo comprador muito forte. Tu pode ver que ele, em momento algum aqui, ele faz correção de 50%. Olha lá. Aqui ele quase faz, não faz, mas quase faz. Olha lá, ele não, em momento algum, ele faz correção saudável dentro dessa pernada. Então a gente tem pressa nessa compra. A gente tem pressa, não tem interesse em preço mais baixo. Não sei se alguém tá mandando mensagem, deixa eu ver. Alguém mandou mensagem, provavelmente? Vi não. Ok. Entendeu, Luciana? Eu acho que a maioria das pessoas, eu falo porque por mim também, negligenciar a base, eu acho que é algo que a gente não deveria fazer. Porque a base funciona muito bem alinhada com os conceitos mais avançados. Se você pegar somente conceitos mais avançados, tu vai estar... Se tu tiver o olho tão bem treinado igual o Varley, porque o Varley, por exemplo, ele já não vai marcar essa estrutura, mas ele olha. Tanto que ontem, não lembro quem perguntou pra ele, ele falou, olha, o mercado tá desde de Londres para baixo, ele fez um boss aí, ou seja, ele identificou a estrutura do mercado. Não quer dizer que ele não marcou, que ele não olhe. As pessoas acreditam, talvez por ele não marcar, ele não olhe. Mas ele olha. De fato, isso faz falta, né? A gente não, Faz como você muita. falou, negligenciar esse básico. Sim, sim. O básico é. Porque as pessoas, só operamos ICT, o ICT é avançado e tal. Mas eu acho que uma coisa precisa da outra. Para poder ter uma leitura mais afiada. Uma leitura mais afiada. Sim. Tipo, atual, como se fosse hoje, entendeu? Sim. Pra operar em M1. Mas na hora que eu joguei pra M1, eu viajei bonito. Tá, mas qual o cenário que você quer que eu dê uma Não, olhada? vamos ver primeiro dela. Depois a gente vê o ouro. Vamos ver primeiro o outro dia aí. Fala um dia aí, A Luciana. gente pode, se quiserem ir pro ouro também, sem problema. Tanto Não, faz. pode ser isso. Você que sabe. Vamos ver aqui que é o que ela já tá, que ela tá acostumada a trabalhar, depois a gente vai no ouro. Escolhe um dia, Luciana, pra gente dar uma olhada, ver se a gente vê alguma coisa aqui. Então vamos para esses dias de mais próximo ao topo histórico aí, algum dia, sei, terça-feira. Terça. Essa semana foi ruim, né? Terça, a gente tem 16. Terça foi que dia? 16. 16. Então, aqui a gente tem dia 16 aqui. Mercado totalmente comprador aqui também, do mesmo jeito, né? Fazendo choques e fazendo boss para cima. Então aqui foi o dia 16, que foi o topo, exatamente o histórico, né, que ele fez. Ok. Dezesseis.
Não renova. Então aqui a gente tem... Eu só pensaria em vendas aqui, nesse cenário aqui, ó. Aqui em cima, dentro de conceitos mais avançados, a gente poderia buscar risk entry aqui, né? Que seria essas inversões aqui, ó. Quando o mercado faz o primeiro choque. Eu tô tentando não fazer esse tipo de entrada em topo histórico. Ainda mais contra a tendência. Eu levei muito stop com o mercado subindo e eu tentando vender. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Aqui, exemplo que aqui eu capturei uma máxima do dia, vamos ver. Vamos ver se tem um cenário. Acho que foi mais ou menos aqui, ó. Acho que um dia desse aqui eu devo ter levado stop. Ele vem, captura a máxima da Ásia aqui, ó. Captura a máxima, ele começa a derreter. Eu vendo, tomo stop. Aqui, por exemplo, um exemplo aqui. Teria vendido aqui nessa inversão. Aqui, teria tomado stop. Inverteu, tomava stop. Aconteceu comigo muito nesse stop histórico. Aí porque eu operar topo histórico, por exemplo, eu venho da B3, operar topo histórico do B3 e tu operar Nasdaq, não tem nada a ver. São ativos totalmente diferentes. Aí o que? O que eu esperaria? Dentro da micro ele já me confirmou, mas eu gostaria de ver o preço trabalhar abaixo desse choque de estrutura de 15 minutos para mim pensar em vendas. Então, ou seja, o mercado ele confirmou aqui, ele acumulou. Quando ele confirma, ele acumula. Aqui ele me dá um fake boss dentro da estrutura, porque aqui ele já vem confirmando estruturas, mas aí aqui ele faz um fake boss. Eu espero, porque olha a captura que ele fez. Volta, o mercado vai, sobe de novo aqui, ó. O mercado ele sobe de novo, fazendo o choque para cima. Dentro dessa estrutura, faz um fake boss aqui. Faz um fake boss nessa região. Faz um fake boss, volta. Não consegue renovar topos ali para dar continuidade. Deixa esses equal row aqui, que são os topos iguais que a liquidez. Temos liquidez. Beleza. Então o mercado montou uma liquidez aqui em cima. E ao mesmo tempo ele veio, capturou a liquidez desse fundo aqui, voltou, montou um outro fundinho mais baixo, derreteu. Eu não queria operar nada dentro dessa região. Porque olha como é que essa região tá feia. Olha isso aqui. Tá horrorosa isso aqui. Não operaria. Esperaria ele romper, quebrar a característica. Rompeu, quebrou a característica, agora já começa a fazer sentido. Aqui eu tenho um order block, aqui nessa região. Grande esse order block. Tem aqui um outro também. É grande esse order block, é grande. Se eu quisesse vender, eu venderia aqui. BB. Virou um BB. Quando ele testa nessa região com o FGV aqui, ó, após a confirmação, aqui eu poderia vender. Olha a rejeição que ele deu, 50% no CE, volta, rejeita. Poderia ter vendido aqui embaixo, ou aqui já no fechamento, ou no reteste desse order block aqui. Dá para ter vendido aqui, buscando aqui esse trade, 3 para 1, aqui, seria uma venda. Eu pegaria essa venda porque ele já me confirmou, ou seja, então como ele confirmou, fez um fake boss aqui, não mostrou que tem a intenção compradora, não renovou aqui de novo, deixando mais liquidez, capturou liquidez embaixo, desceu. O mercado então desce, quebrando característica, descendo, quebrando característica. Para mim, me interessa vender essas regiões abaixo. Não consegui pegar aquele trade, poderia pegar esse trade aqui. Também, nesse order block que ele deixou aqui. Chegou, ó, tentou várias vezes romper, ele não conseguiu. Chegou no 50, fechou abaixo de novo com 2G. Desceu. Poderia já ter vendido aqui também. Teria uma venda aqui. Teria uma venda aqui também. Pagou 3 para 1. Vamos ver. Pagou lá na frente. Pagou aqui na frente, 3 para 1. A partir desse momento, o mercado vem fazendo estrutura de baixa. Ele acumula dentro dessa região. Tem um FGV aqui. Que não tem mais validade. Capturou liquidez. Não tem validade nenhuma para nós a partir daqui. O mercado vem. Ele vai, faz um fake boss aqui. Ó. Faz um fake boss aqui. Não dá continuidade, faz um choque para cima, volta, quebra de novo. Aqui ele faz um choque para baixo, alinha o fluxo de novo. Aqui ele vem, faz um fluxo aqui de baixo de novo. Alinhou o fluxo, busco vendas aqui nessa região.
tenho onde para buscar aqui? Eu tenho FGV e Order Block. Então eu tenho esse FGV aqui, esse FGV e esse Order Block aqui. São duas regiões que eu poderia proteger o meu preço aqui, proteger a minha entrada. Então as duas confluem aqui, nenhuma delas, uma ficou acima dos 50%, a outra defendeu. Eu só buscaria vendas quando ele fechasse abaixo aqui de novo. Senão eu não buscaria vendas. Aqui também não, porque está muito acumulado dentro dessa região aqui. Ó. Aqui ainda não buscaria vendas não. Buscaria vendas só aqui para baixo aqui, ó, quando ele rompesse aqui. Buscaria aqui, por exemplo. Aqui, ó. Essa região aqui talvez eu buscaria, porque eu tenho aqui um FGV, tenho um Order Block de novo, forma a nossa região lá de unicórnio, aqui, que seria isso aqui, olha lá. E tem a região de OTE junto com esse Breaking Block aqui também. Tem aqui um Breaking Block aqui, um Order Block, quer dizer. Ó, confluência aqui muito boa. Acima dos 50%, tenho essa região aqui que eu poderia vender protegendo no topo, mas vamos supor que eu quero um pouco mais afiado. Aqui, quando ele fez esse 2G, dava para vender. Quando fez esse 2G, provavelmente eu tenho aqui uma região de POC também. Olha lá, olha aqui. Aqui eu venderia. Aqui seria uma região que eu venderia sem dúvida nenhuma, sem pensar. Todas as confluências para venda. Então eu venderia aqui no 2G. Stop eu protegia no topo, deu 14,25 pontos. Aqui ele não paga 3/1. Aqui ele não paga 3/1. Aqui ele me tiraria no 0 aqui na frente. Ó. Ou se eu tirasse no 2/1, 2/1 também daria. Dentro desse modelo o ICT busca 1/1 ou 2/1, né? Nosso 3, se eu abaixasse o meu stop para esse Order Block, aqui, protegendo no Order Block, aí eu já tenho 3/1. Aí tudo vai depender de onde eu protejo o meu trade para buscar esse risco retorno aqui. Mas era um trade válido. Se eu protegesse acima do Order Block, que era acima do OTE também, e acima da POC, fazia todo sentido esse trade aqui. Então, esse eu buscaria. Aí, a partir daqui, eu já não pensaria muito mais em compras, em vendas, porque o mercado aqui ele veio, olha. O mercado vem aqui, faz. Eu, Eduardo, considero isso um fake boss, porque para mim, boss, ele tem que romper e continuar. O mercado ele só fez um pavio, fechou abaixo pouca coisa do boss, não do candle, então ele vem em volta. Que ele vem em volta, eu já não penso mais em vendas, porque aí o cenário já começa a mudar. Olha aqui, ó. Ele já faz uma inversão de FGV, tanto que ele testa e rompe. E depois a gente tem aqui um outro detalhe que eu gosto muito, que é isso aqui, ó. Vocês sabem o que é isso aqui, né, o CID? Mudança de estado de entrega. O preço estava entregando venda, ou seja, os vendedores estavam fortes. Ele mudou o estado de entrega aqui dessa região, então o mercado agora ele tende a corrigir. Como eu marco essa região? Eu procuro dentro dessa região algum gatilho, um order block, alguma coisa que eu possa operar dentro dele, ou o que eu gosto muito é marcar essa região aqui, dos corpos do CID. Olha lá. Que é para operar ele futuramente. 1, 2, olha aqui, nem no 50%, continua dando compra. Então essa região aqui eu operaria ela também. Aqui eu teria até essa confluência que tem aqui, ó. Olha lá. Então eu aqui daria uma compra, já me garantindo que ele fez um fake boss, invertiu um FGV, ele vem e muda o estado de entrega aqui, de um seed, volta, testa a região, que é essa região, vai e continua o movimento. Aqui eu entraria também, mas comprado já contra a tendência já, que eu já compraria. O seed normalmente a gente protege no fundo, isso na teoria lá. Ele fez o Ichok ali atrás também, né? Ichok faz, não faz? Aqui. Ichok? Sim, mas esse Não, pra cima. aqui é um slip, né? Não, tô falando... Slip. Aonde? Eu tô falando, mas pra cima ele fez Ichok ali atrás, não fez? Aqui, tu disse. Aonde? Me Não, pra cima. Você tá vendo? Aqui? Pra trás. Aqui? Não, lá não, atrás. Lá onde você marcou o seed. Não tô aí. Não, isso não é o fundo. Isso não é o Não, fundo. no de trás. Aqui. No de trás. De trás, pra trás. Aqui? Aonde que você coloca? Isso, aí Ah, você tá. opinião, o Ichok já? Sim, porque aqui seria um MSS. Seria um MSS pra cima aqui, ó. Positivo.
que é? Ele vinha entregando o preço vendedor, subiu, quebrou a característica. Ou seja, captura a liquidez e inverte o fluxo. Então isso aqui é um MSS. Seria a mesma coisa do Chop. Só que aí o seed ele já me diz tudo isso. Eu não marquei porque o seed ele já me diz tudo esse detalhe. Que é a Entendi. mudança de estado de entrega. Que vai dar praticamente a mesma coisa. Ele volta, testa a região e sobe. Então aqui seria válido. Não pagou 3-1, não. Lá embaixo, não. Se eu protejo o meu trade aqui, nessa região, do breaking blockzinho ali, eu consigo o meu 3-1 aqui. Ele pagou 3-1 Olha só a aqui. diferença. Olha lá. Pagou 3-1. Esses seriam os trades que eu buscaria nesse dia aqui, Luciana. Ótimo. Esses seriam os trades que eu buscaria. Eu usaria essas confluências aqui, que são ferramentas que eu domino. Então eu busco dentro das ferramentas que eu domino. Eu não vou ficar usando todo tipo de coisa, que o meu conhecimento às vezes pode ser limitado. Às vezes eu não tenha o olho treinado para algum outro detalhe. Então eu vou usar, é o que eu falei ontem até lá no Bora Estudar, que é melhor a gente dominar 1, 2 ou até 3 ferramentas e quando acontecer eu não hesitar do que eu tentar operar todas as ferramentas e chegar na hora eu não saber, aí eu uso qual ferramenta, aí se eu usar isso, aí eu tô vendo aquilo, aí eu tô vendo isso, aí vai causar indecisão na tomada de decisão. Sim, e o que tem acontecido muito comigo é fazer entrada antecipada, sem aguardar confirmações, todas as confluências, né? Ou pelo menos algumas. Eu já vejo ali os primeiros indícios, entro e aí levo Isso. stop e acaba abalando. Sim, sim. Sempre que a gente entra antecipado, a gente aumenta nosso risco, né? Sempre. Porque se a gente não esperar. Porque eu penso que a gente não toma decisão no mercado sem ele nos dar a direção ou o que ele quer fazer. Porque, igual aqui, eu só entraria nessa operação após ele me mostrar: opa, eu quebrei a característica, eu fiz um seed, eu deixei ali um breaking block no meio do caminho, ou seja, eu testei a região, eu falhei. Então, ou seja, eu só tomo a decisão após ele me mostrar o que ele quer fazer, ou o que ele tende a fazer. Não tem nada 100%, o que ele tende a fazer. Então, dentro desse cenário, eu tenho várias probabilidades que vai dar certo. Acontece, já estudei, já fiz backtest, já vi muitos outros traders operando também. Então, para mim, o primeiro detalhe seria isso. Então, ou seja, o que iniciou o meu tal de antecipar? Isso aqui, fake boss. Ah, Eduardo, ele fechou com candle depois lá abaixo. Tudo bem, mas para mim não é suficiente. Eu, depois de tanta porrada que eu tomei nisso aqui, eu considero um boss quando ele rompe e dá continuidade. Quando ele rompe e já volta, para mim não é um boss saudável. Pode ser que o mercado depois ele volta e continue igual ontem, pode ser, mas dentro daquele time ali que a gente opera o tempo, aquele tempo ali não é o exato ainda para o mercado continuar. Então ele já voltou invertendo o FGV e mudando o estado de entrega. Então, ou seja, para mim não faz sentido eu continuar buscando vendas, porque aquele mudou o cenário do mercado. Ah, eu quero só continuar vendendo, então eu não vou operar nada disso aqui. É uma decisão minha, eu não quero operar mais vendido contra a tendência, então eu aqui não vou operar. Não vou operar comprado, vou esperar para me vender. Aonde eu vou vender? Quando o mercado me der os sinais para vender. Onde seriam esses sinais? Vamos procurar eles aqui. A gente tem aqui quebra a característica, eu tenho essa região, aquela região. Minha regiãozinha de swing, eu tenho essa região aqui. Marquei errado. Aqui. É o contrário. Essa é a minha região de swing. Então, o que acontece? Eu aqui dentro, eu tenho o quê? Dentro desse cenário, eu tenho a inversão de um FGV após captura de liquidez. Aqui inverteu o FGV. Tem um IFGV. Beleza, tem um IFGV. O mercado era comprador. Aqui ele quebra a característica. Capturou liquidez. Capturou liquidez. Capturou liquidez. Voltamos àquele mesmo cenário que acontece sempre, sempre, sempre. Olha aqui. O mercado vem. Após capturar liquidez e mudar a característica, ele vira o quê? Um MSS. Então, mudou o MSS, mudou a minha característica do mercado. O mercado volta, testa, quebra a característica de novo, faz o quê? Faz um meu boss. Nossa. Aqui faz um boss.
É um boss que eu gosto? Não é, mas ele já fez aqui o principal pra mim, que é captura de liquidez, quebrou característica. Aqui, eu prefiro ainda, eu, Eduardo, considerar um fake boss, porque, novamente, ele fechou o corpo abaixo? Fechou. Mas olha aqui, a indecisão. Olha aqui. Olha o que o mercado tá fazendo. Pra mim ainda não é o suficiente, ainda pra me vender. Ó, tanto que não é o suficiente, porque olha aqui, ó, o mercado volta. Ó, Ele não confirma. tá Ele não vendo? vai confirmar de forma concreta esse boss para baixo. Isso. Então, como ele não confirmou, eu vou ligando os meus pontos aqui. Ó. Opa, fez outro fake boss aqui. Dá pra mim buscar a venda? Ainda não é legal. Ainda no dentro de confirmações eu não tenho. A única confirmação que eu tenho é MSS e essa inversão. Tenho dois fatores. Se eu vendesse aqui dentro do nosso modelo operacional ICT, daria uma venda. Na verdade, daria a venda se fosse aqui, ó, porque eu jamais operaria essa inversão. Esse aqui nem foi uma inversão, na verdade. Ele inverteu aqui, ó. Então, eu não venderia aqui também de forma alguma, porque o mercado ele não mostrou. Para mim, ele tem que ter um displacement, ou seja, essa mesma força que ele subiu, ele deveria ter rompido essa região aqui, ó. Ele não fez isso. Olha aqui, 1, 2, olha o candlezinho, olha essa indecisão. Isso para mim não é suficiente. Olha lá, ele rompe com força, volta, rejeita. Para mim não é o suficiente esse cenário para me vender. Então eu não venderia aqui ainda. Esperaria. Beleza, fez fake boss, voltou, mudou a característica interna aqui, ó. Fez um Ichioque. Fez um Ichioque aqui. Um Ichioque aqui. Então, ou seja, já desalinhou o que eu queria vender e voltou para compra de novo. Fez um Ichioque, o mercado, opa, tá começando a alinhar para compra de novo. Então, eu não vou fazer nada ainda. O mercado vem, ele inverte de novo, olha aqui, ó. Inverte outro FGV, o primeiro sinalzinho. Que o mercado já não está tendo força para continuar. Então ele inverte o FGV, ele não paga, vem na região de venda de OTE, volta, acumula aqui, ele não dá continuidade. Isso aqui já não tem mais validade, foi consumida a liquidez. Beleza? O mercado faz o quê? Tem um order block aqui, tem aqui um order block que se mantém, tem aqui um order block. Opa. Tenho aqui um order block. O mercado vem, acumula no order block, explode. Ou seja, isso aqui já é uma coisa que eu gosto. Ó. Olha essa força institucional. Já gosto. Olha aqui. Aqui ele já deixa uma inversão. Só que quando ele já vai, ele já volta, acumulando aqui, fecha abaixo de novo. Então eu ainda penso, opa, inverteu, mas ainda não mudou a característica, não me confirmou a característica ainda. Vou esperar ainda. É chato operar assim? É chato operar assim. Muito chato. Mas aí o mercado volta e ele deixa uma base. Olha a base. Deixou uma base. O mercado trabalha dentro da base. Primeiro, segurou o preço no order block. Voltou, tá testando. Ok, não foi nada? Voltou, testou. Olha aqui. Nada. O mercado ainda continua nada. Dando nada aqui pra mim. Aí ele vem e inverte esse FGV de novo. O mercado aqui ele tá muito confuso. Ele não me mostra nada claro aqui ainda. Então ele volta aqui, acumula, respeita o CE e volta. Eu buscaria vendas a partir daqui, ó. Ou compras a partir daqui, ó. Eu tenho esse order block aqui, tenho esse FGV aqui, ó. Aqui eu já buscaria. Por quê? Porque o mercado ele já mostrou todos os indícios de alta, veio quebrando estruturas de alta, e aqui ele vem e quebra esse topinho aqui, ó. Aqui nesse cenário ele quebra. Que ele quebra aqui, eu espero a retração do movimento. Que seria o quê? O teste aqui nesse FGV, junto o FGV ou o Breaking Block aqui, ó. Que na verdade, isso daqui é um Mitigation Block, né? Porque era para ser um Order Block, não foi um Order Block bom. Virou. Aqui eu compraria. Aqui. Quando fechou acima, aqui eu compraria. Buscaria esse cenário aqui. Opa, coloquei venda. Aqui o stop. Buscaria meu 3 para 1 aqui. Aqui, seria o meu 3 para 1. Então esse trade eu já buscaria. Só que aquela região lá eu já não operaria. Porque se você reparar, olha o que tem acontecido muito o mercado captura liquidez, captura o BSL. Ele volta, ele captura provavelmente uma liquidez interna aqui. Vamos ver se tem nos 5 minutos. Uma coisa aqui. Não temos nada, o mercado está acumulado.
3 minutos. Também não temos nada, mas olha isso aqui. Olha aqui a bagunça. Se a gente aumentar o time frame, a gente não quer operar esse tipo de região. Ó, não tenho nada aqui nessa região. Eu tenho só uma acumulação aqui. Se eu pegar um time frame maior, eu tenho uma acumulação dentro dessa região. O mercado tá mostrando que o quê? A gente entra naquele negócio do Power of Three lá. O mercado ele acumula, manipula, distribui. Então aqui ele acumulou e manipulou, distribuiu. Então eu penso esse detalhe aqui. Só isso que eu vejo no mercado. Eu acho que até passei o dia, né? Era 16, não era? Que dia foi isso aqui? Não, 16 ainda. Era 2h56. Então esse trade eu já faria. Depois, onde eu poderia pensar em vender? Aqui ele quebra a característica, ele volta, dá continuidade, volta. Aqui ele quebra de novo. Desculpa. O mercado vem, captura essa liquidez. Aqui sim já é um cenário que eu gosto. Ele captura essa liquidez aqui. Captura a liquidez e logo em seguida ele faz o quê? Volume institucional. Aqui ele mostra para mim que ele tem interesse. Olha a diferença dessa inversão para aquela inversão ali. Olha aqui a diferença. Olha essa inversão e olha essa inversão. Olha a diferença. Isso aqui eu já gosto de operar. Isso eu já gosto. Que aí o mercado vem, ele rompe com força. E aí eu faço o quê? Ou eu vendo aqui já, ou eu espero o reteste da região. Mas vamos supor que a gente venda aqui, stop aqui em cima. Deu 10 pontinhos de stop. Busco o meu 3 para 1. Não pagou 3 para 1. Não pagou 3 para 1 aqui. Mas tiraria no zero, né? Porque andaria um pouco, você levaria pro zero. Tiraria no zero. Aqui ele tiraria no zero. Se eu busco esse retorno de 3 para 1, aqui ele tiraria no zero. Nesse stop aqui, eu só poderia diminuir ele caso eu esperasse o reteste, que seria aqui, ó, quando ele fechasse abaixo, nesse candle aqui. Aí eu poderia diminuir o meu stop, ele pagaria. Mas eu teria que esperar. Mas aí eu posso fazer o quê? Eu coloco a minha ferramenta aqui de venda, né? No caso do TradingView, eu analiso. Opa, se eu vender aqui, eu tenho chão para poder ele pagar? Dá para pagar o meu risco retorno? Não dá? Então eu não entro. Então eu vou esperar para entrar mais acima para poder pagar o meu risco retorno. Então seria esse cenário. Que aqui aí ele pagou, aqui o risco retorno, porque é 3 para 1. E não tira no zero. Aí tudo depende de onde eu vou entrar. É o time da entrada. Ok, aqui, se eu vender aqui, eu consigo buscar o meu risco retorno? Não consigo, então eu não vou entrar. Ou eu busco um risco retorno menor, ou eu não entro. Se eu quero 3 para 1, eu não entro. Para não mudar minhas variáveis do que eu opero. E mudar a minha porcentagem de acerto. Então, eu prefiro esperar se não couber dentro do meu risco retorno. Aqui. Aí, esse cenário aqui eu já gosto de operar. Quando ele manipula, desce. Aquele outro cenário lá, não. Esse cenário, não. Esse cenário aqui eu já não opero por esse detalhe. Isso aqui, se você anotar, você vai ver que isso aqui, ó, sempre que acontece esse tipo de movimento de inversão aqui, ó, não é um movimento legal para operar. Não é legal. Ele tem que fazer isso aqui, ó, para ser legal. Ó, movimento forte, captura liquidez, quebra o FGV com um movimento forte. Pode ver que ele vem fazendo esses candles mais fracos até aqui. Mas quando ele chega aqui, olha a força que ele vem. Pum. Aqui sim me interessa. Caso contrário, não me interessa. Buscar isso daí. E onde eu buscaria o meu SSL? Você sabe me responder onde é que seria meu SSL aqui dessa região? Qual região, professor? Para esse trade aqui, onde seria o meu SSL? No pavio de trás aí. Sim. Esse. No pavio de trás? Esse? Esse. Eu colocaria aí. Isso. E você sabe me dizer o porquê que você colocaria ali? No caso, eu tô falando por intuição. Tá, Eu também. Tô sendo sincero. Eu tô sendo sincero. Não, vamos por os porquê, então. Os porquê, eles são Tamo importantes. junto aí, Lu, então.
Estamos fechados junto aí, eu sei então. Beleza. Vamos pra prática mesmo. O que que é? Ou seja, essa região, ou seja, essa pernada não era a minha última pernada de swing? Sim, Pronto. Então, ou seja, ele capturou o swing high, a próxima a ser capturada é o swing low. Aqui. seguiu. Então, ou seja, como é a minha estrutura de swing, aqui seria o SSL. Aqui eu poderia colocar? Poderia. Só que o meu SSL da estrutura é esse aqui. Aqui é só uma liquidez interna. Uma liquidez que ele montou antes de capturar essa liquidez. E o mercado faz sempre isso. Ele monta a liquidez. Lembra de eu te falar, Michel, que ele monta a liquidez Sim, antes sim. da liquidez para capturar. Então, ele montou essa liquidez, ele vai, captura o SSL, ou seja, captura a Liquidez externa. BSL, volta e captura o SSL aqui embaixo. Este é o cenário que eu via no mercado para esse dia aqui, que a gente já ainda está no dia 16 ainda. Então, no dia 16 ele deu 3 trades, né? Eu paguei aqui um. Seria esse cenário. Era mais ou menos isso, Luciana, que você tinha visto no dia ou não? Não tinha visto nada disso. Entrei, as minhas análises foram todas antecipadas, e aí eu era zero stop. É. O zero ainda é bom, né? O zero ainda é bom. O zero eu ainda gosto dele. Eu demorei É pra menos acostumar com o pior, zero. né? É menos pior. Show. Quer que eu veja mais algum outro dia? Não, pode ver o que Michel deu lá no ouro. É ouro, né, Michel, que você queria que eu visse, não era? E sim, sim. Fala aí o dia então, por favor. Não, hoje mesmo, como se fosse operar hoje. Eu não posso partilhar minha tela, não, professor? Pode. Mostrar pra você. Pode, partilha aí. Partilha aí e me explica o que você quer. Estão vendo aí, pessoal? Sim. Tá, agora eu tô vendo a tua tela. Vamos lá. Eu vou fazer outro e-mail para mim tentar comprar o TradeView com outro e-mail, porque esse aqui não tem jeito não. Tá, beleza. Não consegui até hoje. Então eu coloquei ele em M15 para tentar operar em M1. Entendeu? Certo. O que eu comecei a marcar aqui? Falei, vou marcar a região mais ou menos de hoje para mim poder ter uma noção. Né? Tá. Aí eu marquei esse aqui, o Reject Order Block aqui. Só que eu puxei, estendi ele até aqui embaixo, porque você tinha um outro pavio ali. Marquei esse FGV aqui. Antes de você continuar, Michel, você tá vendo que esse cenário é exatamente igual ao cenário que a gente estudou há pouco? Sim, sim. Então, Ele vem numa estrutura de baixa aqui, né? Com certeza. Isso aqui é bem claro. Ele quebrou a estrutura dele aqui em cima. Aí ele veio fazendo choque boss para baixo. Fez o choque para baixo, depois boss. Boss de novo, boss aqui. Então a gente vai procurar é venda, né? Sim, mas aí Para mim é bem claro que vai procurar uma venda aqui. Mas esse reject under block que tu marcou e tu acha que faz sentido? Olha esse pavio, ele é um order block? Claro que se tu tiver falando Não, esse aqui não. Não. Mas só o pavio dele lá em cima não seria? E eu não considero, eu prefiro não Mesmo fazer. porque ele foi notícia também, né? Ele rejeitou, porém ele foi capturar a liquidez, mas eu não colocaria isso daí como uma região para mim operar. Eu, Eduardo, pessoal, eu não colocaria. Por quê? Ele capturou liquidez em cima e embaixo. Então tu vai marcar reject order block em cima e embaixo? Não, de jeito nenhum. Entendeu? Boa. Então vamos lá. Aí eu marquei esse FGV aqui. Aqui atrás tinha um outro FGV pequenininho que ele foi revertido. Virou IFGV. E qual é a nossa regrinha do FGV? Tu lembra? Qual é a regrinha? Dois FGV junto. BPR. Quando ele vira, um FGV vira IFGV, o que acontece? Para.
Ele captura a liquidez embaixo e em cima. Ele tem validade? Não tem. Ok. Boa. Tá gravando isso aí, né, professor? Tá. Depois eu vou assistir e anotar isso tudo aí, senão... Então, nem esse aqui eu poderia usar, então. Como order block também. Esse já faz mais sentido, mas ele mesmo assim não é um order block. Bom, isso aí não é um order block. O ideal não era que o order block fosse um último candle de alta antes de uma baixa? Seria o ideal? Sim. Então seria... Sim, seria. Tá, então dentro do 15 minutos a gente não tem nada disso daí que tu marcou até agora. Só o IFGV aqui tem, O né? FGV tem, esse tá marcado, esse tá certo. Esse tá certo. Então, poderia marcar aqui. Certo. E antes disso, como é que tu identificou o mercado nesse cenário? Tu identificou que no 4 horas ele tá caindo. Tu identificou isso ou não? Como é que tá a tua estrutura de 4 Sim, horas? não, eu olhei, mas não marquei. Eu olhei, mas não marquei H4. Ah, então teu olho tem... Mas eu tinha olhado. Ok. Eu tinha olhado aqui sim. Então me mostra aí onde é que ele fez a estrutura de baixa no H4. E ele não foi pra cima, não foi, né? Então a gente tem um fake boss aqui. Aqui. Ele fez o choque. Choque ou e-choque? E choque. E choque. Eu tinha olhado como choque. Choque. Porque o choque vai ser aqui, ó. Exatamente. Né? Exatamente. O choque vai ser só aqui, ó. Isso. E aí o mercado vai aonde? Lembra de eu te falar que o mercado é um eterno desequilíbrio? Equilíbrio, desequilíbrio, equilíbrio, desequilíbrio. O mercado tá onde aí nessa região? O primeiro Ele saiu do vermelho. ele capturou uma liquidez externa. Certo, Aqui. agora ele tem de ir aonde? E liquidez interna. Cadê ela? A liquidez interna. Tava aqui, né? Tava ou Era tá aqui antes. Oi? Ela tava ou tá? Não, ela tava. Então marca Porque ela ela. já capturou. Ele já capturou. Vou ter que fazer esse modelo aqui, professor. Não tem liquidez aqui, não. Tem, ué, faz um FGV, ué. O liquidez interna é um FGV, ué. Marca esse FGV aí grande, ó. Nossa senhora. Bora lá, marca ele aí. Isso. Olha a nossa liquidez interna aí. Ele ainda tá capturando ela, né? E pro nosso FGV deixar de ter validade, ele tem que fazer o quê? Ele tem que ser mitigado inteirinho. Ele não foi. Sim, ou seja, ele ainda tá válido, ainda tá tendo resposta compradora. Olha quanta rejeição abaixo dele. Uhum. Pronto. Então o primeiro detalhe tu já sabe que o 4 horas ainda tá de alta e o mercado ele saiu de uma estrutura externa para capturar a liquidez interna. Até esse momento é isso que tu sabe do 4 horas. Isso. Pronto. Depois o mercado, quando ele vai na liquidez interna, ele busca novamente liquidez externa, fazendo o fake boss lá em cima. Concorda comigo? Sim. Pronto. Nesses dois candles aí, o vermelho e o verde, quando ele encosta no CE, ele inverte e vai lá e captura a liquidez externa. Aí o mercado volta aonde de novo? Liquidez interna. Certo? Sim. Pronto, Sim. voltou na liquidez interna. E quando ele volta na liquidez interna, ele forma um outro FGV. Candle vermelho, esse FGV que tu marcou aí grande, amarelo. Sim, aqui. Isso. Aí temos aquela promissa. O mercado, quando ele vem capturar a liquidez interna... Aqui é um FGV também de H4, né? Do jeito que eu tô marcando aqui. Esse FGV que eu tô falando mesmo. Esse mesmo. Isso aí é a liquidez interna dentro dessa pernada. Ele captura essa liquidez interna, volta lá abaixo no order block e volta. Ou seja, ele respeitou ainda a liquidez interna de 4 horas. Então ele está trabalhando dentro dessa região de liquidez interna e liquidez interna. Ou seja, da pernada, tá vendo? Tu consegue ver que as pernadas ele tá deixando. Consigo. Agora sim. Pronto. Então, ou seja, esse cenário aí ainda, ele não te mostrou que ele vai reverter o mercado. Ele inverteu o fluxo no 15 minutos.
mas ele não inverteu ainda no H4. Então, ou seja, a partir do momento que lá no 15 minutos ele fizer um choque para cima, uma mudança de característica a favor do 4 horas, é melhor eu buscar ainda compras do que eu buscar vendas. Não quer dizer que eu não possa buscar vendas. Com a minha expectativa menor, sabendo que o mercado ainda não virou. Ele só me deu indício. Ele virou o quê? Entendi. Ele virou no M15 para capturar a liquidez interna. O mercado, quando ele vai da pernada do H4 para capturar a liquidez interna na pernada de H4, o 15 tem que virar, fazer choque e boss até capturar a liquidez. Aí depois ele inverte o fluxo no 15 para buscar ou a tendência ou a reversão de novo do mercado. Entendi. Certo? Aí agora com essa visão aí, Sim. agora tu pode voltar no 15 minutos lá e começar a analisar de novo. Eu marco esse Breaker Block ou Order Block de H4 aqui pra cima ou não? Tu vai operar eles? Não. Então não. Não, porque nesse caso eu tô procurando compra, né? Então não, porque senão tu só vai encher a tua tela de risco e de um monte de coisa que vai só te atrapalhar. Beleza. Aí mudei aqui para M15 agora. Beleza? Então, o que eu achava que eu tava enxergando, eu tô vendo que eu não tava enxergando nada. E agora eu mudei para M15. Beleza. Certo. Vou marcar o FGV. Uhum. Aqui eu tenho um FGV de M15. Sim. Mas do lado de cá eu tenho uma região de Liquid Void. Sim. Eu posso juntar elas? Sim, mas o Liquid Void ele vai até lá em cima. Quando tu quer montar um Liquid Void, ele tem que cobrir toda a Até região aqui. dos FGVs. Isso aí Até seria aqui. o teu Liquid Void. Isso, se tu Seria quer, meu Liquid Void. Com esse FGV aqui. se tu quer colocar um Liquid Void, seria isso aí. Entendi. Eu tô procurando compra, né? Não sei, é isso? É compra que você estava procurando? Era compra que eu tava procurando de acordo com o H4. Tá. Então tu vai procurar compra a partir de onde? Eu compraria aqui. Tu compraria por quê? Ele inverteu esse FGV aqui, eu compraria aqui. Só isso daí é o suficiente, então, pra tu comprar? Ele tá na região. Tá, me mostra onde ele inverteu. Qual candle inverteu esse FGV? Não, esses dois aqui inverteram. Esses três aqui inverteram. Ah, os três, Então né? teria que. Os três, então eu teria que comprar se fosse pra cima. Sim. Aqui. Aí tu poderia comprar. O porquê que tu poderia comprar aí? Tem 3 detalhes aí pra essa tua compra ser válida. 3 detalhes. Aqui o Order Block de M15. Uhum. Breaker Block de M15. Aqui. Mais um. Tá, mas aí a tua compra vai ser aonde? Tu marcou essas regiões que tu tá Teria vendo aqui. agora, né? Mas, Aqui. mas aqui onde? Na hora que esse candle verde fechou acima aqui. Então tu ia comprar em cima. Aí em cima. Nossa, não, professor, não. Eu não consegui enxergar claramente a compra aqui, não. Uai, então. Essas últimas marcações que eu fiz aqui, não. Exatamente, tu tá marcando porque tu tá vendo o gráfico pra frente. Se tu, vamos supor que o mercado só andou até o candle verde, o que inverteu. Aí tu quer comprar. Aonde que tu vai comprar? Esquece os candles pra frente. Não olha pra eles, tu não tá vendo eles. O mercado tá andando, tu quer buscar a compra. Aqui, né? Fosse aqui. Tá, Nesse doji aqui pra cima? Sim, aí tu pode comprar porque houve a inversão. Mas tu tem espaço pro trade pagar, como eu falei? Tu tem espaço pro trade pagar o teu RR? Teu risco retorno? Não, ele tá preso, parece que ele tá prensado no meio de uma região, né? Então, ou seja, mas aí daria pra tu comprar porque mudou a característica do mercado aí. Olha onde ele mudou a característica.
Marca aí. Vamos lá por partes. Primeiro, ele inverteu o FGV. Segundo, mudou a característica. Uhum. Mudou a característica. Depois, ele deixou um FGV. Ele nem conseguiu mitigar, não, mitigou os 50% e rejeitou. Certo? Então, tu poderia ter comprado Certo. nesse segundo candle aí, ó. Nesse segundo candle. Que fechou o vermelho aí, ó. Estamos vendo as tuas Nesse segundo operações de candle opção aqui? binária aí, ó. Estamos vendo as tuas operações de opção binária aí. Aqui, ó, saiu aqui. Pronto. Saiu? Saiu. Aí nesse candle aí, Aí, o segundo, tu teria uma compra. Dentro do mesmo modelo operacional que eu expliquei lá há pouco, lá. Ó. FGV, Break and Block, tudo aí, ó. Tu tem vários cenários aí pra tu operar essa compra. Teve a rejeição do CE, aí tu poderia comprar. aí esse breaker block aqui eu marco ele. Esse aqui de trás. Tu marca o de cima, né? De cima. O candle verde de cima. O candle verde de cima. Aí. Esse aqui. Exatamente. Então na hora que inverteu aqui eu compraria. Sim, mas tu Na inverteu. verdade no doji, né? Sim, mas tu vai juntar as confluências que eu te falei. Tu não vai comprar só porque eu comprei e pronto. Eu achei que o mercado virou agora e pronto. Não. Tu vai unir todas as confluências. Aí eu costumo fazer o quê? Aquilo que eu te falo sempre. O mercado vem de onde e para onde ele tem que ir. Ele veio de onde, o mercado? Ele veio de uma liquidez externa. Aqui embaixo. Isso é liquidez externa, certeza? Sim, order block. E o order block esse aí, então, De H4. ele é liquidez externa? Oi? Esse aí é liquidez externa, onde ele foi? Ou ele só é um order block? Não, liquidez interna dentro de uma coisa. Liquidez externa estaria para baixo desse choque aqui. Isso, na verdade isso aí é só um order block, né? Ele rejeitou no order block de um time frame maior, que o time frame maior ele tem mais força do que o time frame menor, o LTF. Então, ou seja, ele vem de uma força compradora de uma região forte. Pronto, inverteu o FGV, já te habilita, já ali inverteu um choque. Então faz sentido a tua compra, entendeu? Faz sentido a tua compra. Até onde? Até a próxima região onde o preço pode parar. Aonde seria? Esse FGV, esse topinho aí em cima. Ou eu arrisco buscar esse SL lá em cima, mas sabendo que vai me tirar, pode vir me tirar no 0 a 0. Pode. O meu stop aqui de baixo seria? Abaixo do break and block. Isso. Aí. Aqui. Eu não teria pago 3 para 1 aqui. Beliscou, né? Isso. Ou seja, nesse momento tá no 0 a 0. Se ele vai pagar ainda ou não, isso a gente não sabe. Mas nesse momento tá no 0 a 0. Entendi. Entendeu? Aí nesse momento aí o mercado ele alinhou o fluxo com o de 4 horas para comprar. Porque o mercado no 4 horas ele ainda tá de alta e ele agora ele inverteu a característica no 15 também. Então a partir daí o mercado ele tá comprador. Vai se manter comprador? Não sabemos. A gente vai analisando e vamos ver o que o mercado nos mostra, o que ele nos dá. Entendi. Entendeu? Essa Muito leitura, bom. essa leitura Não, é agora boa eu tu entendi. olhar pra não pegar a operação. Tu tava pensando só em vendas aí. Tu poderia ter vendido no começo, ali ó, onde ele encostou a primeira vez no FGV, no 50%. Aqui, eu teria vendido aqui, ó. Isso. Aí depois tu não Teria esquece vendido daquele aqui. detalhe que eu te falei. O que é? A tua expectativa tem que ser menor. Porque tu sabe onde é que tu tá, qual região que tu tá. Tu tá numa liquidez interna do 4 horas. Liquidez interna do 4 horas. E depois o mercado tem o quê? Ali o order block ali, ó, para segurar o preço. Então, ou seja, no máximo eu poderia buscar esse SSL aí, ó, dessa pernada anterior, ou o order block. Sabendo que o mercado pode parar ali. Para reverter ou não, ainda não sabemos. Mas ali seria o meu alvo da venda. Entendi. A expectativa Entendi. tem que ser menor. Entendi. Essa vez. Aqui eu tô falando M15 ainda, né? Isso aí a venda foi a compra foi no M15, né? Não foi no H1 não. Não foi no M1 não.
Mas o que tu analisa Sim. nos time frames maiores, tu vai analisar para o time frame menor. Só que no caso, em vez de analisar o 4 horas, tu vai analisar o 15 como gráfico de referência e o M1, ou seja, do M5 para baixo, como gráfico de execução. No caso aí, o teu Eu gráfico de deixo. execução é o M15. Tá, e se eu fosse operar em M1, eu deixaria marcado o H4 também. Ou não? O H4 tu vai marcar os pós só. Tu vai olhar os pós. Claro que se tu tiver a direção do mercado, também é interessante, porque é um time frame maior. Mas tu marca os pós, onde tu tem interesse em operar, esperar a reação do preço, para que assim tu, dentro do LTF, tu busca operações. Entendi. Então deixa eu. Posso mudar para M1 aqui para ver? Sim, muda aí. Em M1 era compra, né? Ele inverteu aqui, fez o choque aqui, foi fazendo boss. Não sei, tu teria que analisar o M15 para ver se ele tá para baixo, para cima É, tudo que tu fez no H4 e no M15, tu teria que estar fazendo aí agora. Tu apagaria tudo isso daí, porque tu tá com uma outra visão. aham, Apaga, analisa e depois opera. Tu não pode operar às cegas, isso aqui não. Entendeu? entendi. Nos próximos dias a gente pode mudar o time frame pra tu ir pro M1. Tu viu aquele mesmo cenário que eu fiz lá no meu gráfico? Olhei o M15, analisei o M15 e Vê, depois eu fui vê, operar. vê, É vê. isso que tu tem que Vê sim. fazer. Não tem nada de diferente. É só isso que tu tem que fazer. Vê sim, professor. E parece que nos primeiros dias estava mais fácil. Os Era primeiros só dias. choque boss, né? Era só choque boss aí, é mais fácil. É, quando a gente tá só buscando as estruturas, é mais simples, é mais simples. Só que é claro, quanto mais tu vai avançando, mais complexo vai ficando. Só que aí tu tem que deixar o mais simples possível o teu trade system, para evitar que tu tome decisões erradas, entendeu? M15 eu teria marcado isso aqui, então. Né? Aí aqui eu já sei, como eu já tinha, teoricamente eu já teria olhado H4, eu já teria olhado H4, então eu já teria, como é que fala? É, já sabia que ele que estaria aqui, né, nesse choque aqui, ele estaria alinhando com o H4. Tá, ela alinhou com H4. Agora tu baixa o time frame e procura a Aí tua eu, operação. aí eu vou para M1. Sim, agora tu vai para M1. Tu sabe que ele fez esse choque aí. Beleza. Agora cadê a tua operação? Beleza. Tu já tem aí a mudança de característica no M15. No M1 ele já tá claro que tá subindo. Tudo bem, tá claro que tá subindo no Sim. M1. E agora? Ou eu poderia, eu não, eu Não. poderia comprar, ter comprado aqui, Claro que na hora não. que ele fechou aqui acima, não tem como aqui, né? Claro que não, porque tu tá operando o M1, mas tu tá buscando uma compra do M15. Aí não faz sentido. Se tu Aí quer eu tenho que operar com marcar em base no M1 M15, agora. sim, porque se tu quer operar com base no M15, tu tem que operar M15. Aí os stop tem que ser de M15 também, tudo certinho. Posso, tem que. Aqui. Ele fez um IFGV.
Aqui ele fez um FGV para baixo, mas depois virou IFGV, Certo. que foi rompido. Uhum. Beleza. Aqui ele fez mais um. Também. Aqui uma região, aqui seria uma região de base. Isso aqui? Dá pra considerar uma região de base, que é o que tem acumulação, sim. Uma base muito grande, mas sim. Eu marcaria Ele só inverteu só esses. os corpos. Oi, desculpa, pode falar, Marcaria professor. só os corpos. Só os corpos da base. Isso, eu marcaria isso aí. Se eu fosse analisar isso aí como uma base, seria isso aí que eu marcaria. Aqui você teve um breaker block, né? Fechou acima que eu poderia comprar. Tu poderia comprar aí, porque só qual gatilho que tu tem aí? Qual Ele modelo? fez o choque, aqui ele confirmou, ele tinha feito o choque aqui em M15. Sim, Aqui em M1 a gente já viu que ele está alinhado, que ele alinhou, sim, né? sim. Essa é a tua leitura de contexto. Sim. E agora, Aí ele cadê o veio, gatilho? ele rejeitou aqui. Ele veio, mitigou, mas rejeitou no Liquid Void. Ele não chegou nem na região nos 50% do Liquid Void. Fechou, foi acima. Aqui ele apresentou força institucional, vários embalos, força institucional. Tá, mas peraí. Na hora que ele. O Liquid Void que tu marcou foi o do 15 minutos. Ele no M1 ele tem outro. Provavelmente ele chegou nos 50%. Outro Liquid No M1. Void aqui, Não, M1. não, o que tu marcou lá no M15, tudo acontece no time frame menor. O mercado, o que acontece no M15, ele vai acontecer também no M1. Tá vendo essa pernada de vários candles verdes aí? Provavelmente Sim. aí tem, não tem? Vários FGVs aí? Daqui aqui, ó. Isso. Tu falou pra mim agora anteriormente que ele não chegou nos 50% do CR. 50% mais do M15, né? Sim. Eita ferro. Fazer isso aqui umas 500 vezes vai. Pronto, então tu já tem mais uma informação, que ele não conseguiu... Tem que ele não conseguiu mitigar o Liquid Void M1. Ok. Como ele já tinha feito o choque aqui, se eu quisesse fazer uma compra, aqui ele fez o IFGV e inverteu o IFGV. Não mitigou os mais de 50% do Liquid Void. Eu podia fazer uma compra aqui. Poderia. Seria uma compra adiantada, mas mais arriscada. Ou se não, poderia esperar ele confirmar que com o boss. Não, mas eu tô olhando em M1 querendo ver que é um boss de M15. Exatamente. Vamos lá. Tá errado. Vamos por partes. Aqui ele poderia fazer uma compra aqui, ou se não, poderia fazer outra compra aqui. Mas eu faria aqui eu faria. Faria aqui. Cabe no teu RR aí? Teu risco e retorno? Aqui eu colocaria aqui embaixo. Tu pode pôr abaixo do FGV ali, naquele fundinho lá. O paviozinho que ele deixou. Aqui? Aí, isso. Tá ótimo, tá uma boa proteção aí. Vai tá louco, tá bom demais o risco retorno. Sim, mas o mercado ele vai onde que eu te falei? Ele vai de liquidez interna para liquidez externa. Liquidez externa. Para a próxima liquidez externa, cabe no teu RR? A próxima liquidez externa seria aqui em cima, né? Exatamente. E aí, cabe? 1.8 não. Não. Tá, se a tua expectativa é que o mercado continue para te pagar após essa liquidez, tu poderia entrar. Caso contrário, é um risco de retorno que possivelmente tu coloca no zero. Tu sabe que tu não consegue sair ali, então, ou seja, ele pode capturar a liquidez e te tirar no zero. Então tu tem que assumir esse risco, sabendo isso. Sim, mas eu faria. E na hora que ele estivesse chegando aqui, eu levaria pro zero. Não tá errado tu fazer a compra tá certa. Só tô te falando que a tua expectativa pode ser que o preço vá lá, captura a liquidez e já te tira no 0 a 0, porque ele não te pagou o teu risco de retorno. Entendi. Entendeu? Mas sim, a compra tá certa.
compra tá certa. Aí aqui eu caberia outra compra? Também daria uma outra compra aí. Seguindo o fluxo. Tu tá vendo que o mercado ele Sim. não corrige 50% de maneira alguma, de forma alguma aí. É. Ele corrigiu na pernada anterior e deu continuidade. Aí eu buscaria como base para busca de liquidez aqui? Sim, Essa aqui? sim. Mas eu, Eduardo, busco risco e retorno. Eu não vou só de liquidez em Sim. liquidez, não. Mas eu busco risco e retorno. Mas sim, o próximo alvo do mercado seria aí. Eu colocaria aqui. Provavelmente ele bateu, eu buscaria, eu traria meu stop aqui para baixo. Então ele bateu 3 para 1 e eu saía fora, tá fora, tem risco, retorno e acabou, parar com essa loucura. Então eu já antes de eu começar a trabalhar, eu já começo enviesado na ganância. A gente querer Concorda? acelerar demais o mercado com a ganância é ruim. Muito ruim. A gente tem que ir por partes. Primeiro a gente É o que aprende a fala ganhar muito no pouco. livro. Primeiro a gente aprende a ganhar pouco pra gente ganhar muito depois. Não adianta a gente querer acelerar. Quando aceleramos, a gente acaba não conseguindo parar quando precisa. Aí vem dia de fúria, vem muitas outras coisas que gera por causa da ganância. E esse detalhe é um detalhe da ganância. Porque 3 para 1 é mais que suficiente para tu ser super rentável no mercado. Tu precisa de ter uma taxa de assertividade de no máximo 28, 33%, buscando 3 para 1. Então, aí aquele negócio, tu quer estar certo ou tu quer ser rentável? Não, porque ser rentável. Até porque para você ser rentável, você tem que estar certo. Não, tu pode ganhar dinheiro errado também. Não, mas no mercado não tem como. Você tem que fazer o certo para você poder ganhar. Tem que operar de forma correta, tem que entender a técnica para operar certo. Para ganhar dinheiro, senão não tem como. Tem gente que já começa o mercado perdendo e ganhando dinheiro. É. Certo? Ele começa, mas só se for na sorte no começo. Depois que tem que entender. Entendeu a visão? Beleza. Agora, Aham. essa é a visão. Tudo que tu faz no time frame maior, tu faz no time frame menor também. Tudo que acontece lá vai acontecer numa esfera menor dentro do time frame menor. Uhum. Tu viu que Então, beleza. a tua visão de venda, ela mudou um pouco? Uai, claro, na hora que agora sim. Entendeu? A gente tem que entender o contexto do mercado, a historinha que ele está nos contando. Se ele está te contando uma historinha que ele vai cair, vamos trabalhar na compra. Se ele está mostrando que, opa, ele só está montando liquidez para capturar e depois ele dá continuidade ao mercado, então eu vou operar a favor desse movimento. Uhum. Entendeu? Sim. É isso. Espero ter contribuído mais um dia aí. Demais, professor, demais mesmo. Ô, Luciana, pessoal, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa do que eu falei, algum apontamento, algum feedback? Eu só agradecer mais uma aula, aulaça. Exatamente. Muito obrigada, Eduardo. Obrigado, eu que agradeço aí vocês terem comparecido aí, eu poder contribuir um pouquinho aí com o que eu venho estudando. Mas amanhã de novo, pessoal, se vocês quiserem, eu tô aqui de novo. Eu me comprometi com o Michel até o final do mês, estudar com ele todos os dias. Vocês todos estão convidados. Estão todos convidados. E eu agradeci os feedbacks também, porque assim eu consigo melhorar também. Claro que eu tenho muito que aprender também. E quando vocês me fazem perguntas também, eu vou aprender também. Porque às vezes eu posso não saber alguma coisa e depois eu vou buscar o conhecimento para que assim eu consiga melhorar também a minha forma de ver as coisas. Eu amanhã tô firme, professor. Muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo.